Nestes dias 3, 4 e 5 de dezembro, nos encontramos na Diocese de Caxias com a Assembleia Diocesana das Pastorais da Comunicação. E neste momento nós vamos conversar um pouco com o Padre Jean Maria, nosso assessor, que fez para nós uma belíssima análise da atual conjuntura do nosso país. Padre, primeiro eu peço que você faça a apresentação um pouco, fale um pouco do seu grande trabalho na nossa diocese e converse um pouco sobre a atual realidade do nosso país. Tá certo. Então, eu sou João Maria Van Damme, mas não é parente do ator Jean-Claude Van Damme. Eu estou no Maranhão há mais de 40 anos e sou assessor das comunidades eclesiais de base e das pastorais sociais do regional da CNBB. A cada semana, a gente tenta fazer uma breve análise de conjuntura, durante uns 10, 15 minutos, com muitas pessoas que nos escutam agora, também recebem, né? É divulgado amplamente aqui no estado e até no Brasil. E agora, nesta Assembleia das Pastorais Sociais, fui solicitado de fazer um apanhado de como anda a conjuntura na nossa realidade hoje. E tentei iluminar esta conjuntura a partir de três focos. Um primeiro foco, o econômico, a economia. O segundo foco, a realidade de miséria, de exploração, de pobreza da população. E um terceiro, alguns aspectos da política atual. No primeiro bloco sobre a economia, a gente tratou principalmente sobre a destruição que está acontecendo em nosso país. Durante cerca de 20, 30 anos, as riquezas construídas ao longo dos anos, com investimentos, com dinheiro dos impostos da população, estão sendo vendidos para empresas particulares. E essas empresas, então, ganham dinheiro, ganham lucro, em cima de uma poupança que foi feita pela população através do pagamento de impostos. Eu vou dar só um exemplo, porque a gente citou vários exemplos durante a nossa exposição. Vou dar só um exemplo, que é sobre aquilo que aconteceu agora, esta semana passada, 2 semanas atrás, no final de novembro, quando o presidente da República foi para Dubai e foi lá para consagrar a venda da segunda maior refinaria de petróleo do país, que está situado no estado da Bahia. Ele recebeu para esta refinaria, o país recebeu para esta refinaria 1 bilhão e 100 milhões de dólares. O convertido em reais seria mais ou menos 10, 11 bilhões de reais. No entanto, os bancos que avaliam o valor real desta empresa, desta refinaria, dizem que o seu valor é de 17 até 21 bilhões de reais. Olha, esse aqui significa que o governo brasileiro atual vendeu uma propriedade do povo brasileiro por 2/3 do seu, ou quase a metade do seu valor real. Essa aqui é uma política que acontece desde os tempos do Collor de Mello, mas agora muito pronunciado nesse momento. E isso significa que os lucros que esta empresa vai fazer no futuro não ficam no Brasil, mas vão ser exportados para um país
que já é muito rico por causa do petróleo no seu próprio país. Isso tem como consequência que os trabalhadores que trabalham nesta empresa vão ficar dependentes de uma diretoria que não é daqui, mas de fora. Isso significa que aumentará o desemprego, porque certamente as direções, os engenheiros, as camadas superiores de gestão desta empresa vão vir de fora, porque vai criar mais trabalho, mais emprego para quem vem de fora, da Arábia Saudita e dos países de lá, do que para o próprio povo brasileiro. Então, são consequências que trazem para o país muitos pontos negativos, muitas perdas, Esse aqui é o primeiro bloco sobre a economia. A gente sabe que o desemprego está nas alturas, o salário mínimo está lá embaixo, muitas famílias sofrem fome. Esse aqui foi o primeiro bloco que a gente tratou com muito mais detalhes, com muito mais informações mais precisas. No segundo bloco, a gente tratou sobre a miséria crescente. E a gente tomou como parâmetro, como indicador para medir a pobreza, a questão da segurança alimentar. Me facilitava este critério, porque faço parte também do Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, muitos dados estão em minha cabeça, a gente está trabalhando, mas eles indicam o empobrecimento, na medida que a população fica mais pobre. A primeira coisa onde que se sente essa pobreza é na sua alimentação. Nas contas, muita gente deve energia, deve água, deve telefone, acaba com várias contas que tem, mas quando chega a alimentação, aí a gente pode dizer que há realmente um crescimento tremendo da pobreza e da miséria. O que a gente está percebendo? Em 2013, já no final do primeiro mandato da presidente Dilma, o Brasil tinha 77% da sua população, das famílias brasileiras, em situação boa de alimentação. E 23% da população, das famílias, estava com deficiência na sua alimentação. Tinha, como dizem, insuficiência de segurança alimentar e nutricional. Leve, moderada ou grave. E a grave significa fome mesmo. E este número, durante os anos de 2004 a 2013, na época que vigorava o Bolsa Família, por exemplo, estes números foram diminuindo. E a segurança alimentar, o alimento suficiente de qualidade, começou a aumentar. A partir de 2018, 17 e 18, a gente começa a ver uma inversão. Não é mais a maioria da população brasileira que está com segurança alimentar, mas a maioria agora está com falta de alimentos, a partir de 2017 e 2018. Ou seja, gente, esse aqui antes da pandemia. Não é a pandemia a causa do surgimento da fome ou do ressurgimento da fome no Brasil. São outros fatores e que começam justamente depois do afastamento da presidente Dilma da presidência. Hoje a gente ouviu do padre Dário falar que esse aqui é um projeto. Alguém está pensando o Brasil
um Brasil para pouca gente. E a grande maioria da população não conta, não está sendo considerada para a elaboração das políticas. E aí a gente chega no terceiro elemento, a questão política. A política, muita gente tem nojo, tem receio de entrar na política. Só que o que é a política? A política é a organização do nosso país. E sem organização, nós não conseguimos sobreviver. A política é absolutamente necessário. Imagine se na rua, na estrada, na BR ou nos municípios não tivessem leis de trânsito. O número de acidentes, de mortes, de feridos seria muito maior do que hoje tem. Então, as leis vêm para proteger o trânsito. Sem a organização do trânsito, se cria mortes, se cria ferimentos, se cria miséria. Mas a mesma coisa acontece nas outras políticas. Política de educação, política de saúde, política de assistência social, política econômica, política de direitos de trabalhadores, política de seguridade social, de pensão, de aposentadorias. Tudo isso depende de como o país se organiza. E esta organização hoje, a população entregou para a gente que nada tem a ver com seus interesses, com seus direitos. Então, política é importante. No próximo ano tem eleições. A gente tem que ter muito bem atenção, não só para ver a quem que a gente vota como presidente da República, mas, sobretudo, quem é que vai votar leis e orçamentos, que vai decidir para onde que vão os impostos que nós entregamos para o governo, que são senadores e deputados. Esses aqui são importantes para a gente saber em quem é que vamos votar. Então, esses que são os 3 aspectos que a gente tentou discutir nesta Assembleia das Pastorais Sociais, ontem, hoje, até amanhã. Padre Jean Marie, então, diante dessa atual conjuntura, né, do nosso país, de fome, de desemprego, de a segurança, né, alimentar diminuindo, quais seriam então os desafios da igreja enquanto pastorais sociais diante desta realidade gritante do nosso país? Uma primeira resposta é que a gente tem que escutar o Papa Francisco. O Papa Francisco diz umas coisas que devem ficar gravadas na nossa cabeça para sempre. A primeira questão é que a igreja deve ser uma igreja de fora do templo. Nós não podemos nos fixar no templo. Nós devemos ser igreja em saída, uma igreja fora. Nós servimos para a sociedade. Se a igreja não serve para a sociedade, por exemplo, fazendo a conscientização política, então ela não serve para nada. Um segundo ponto, o Concílio Vaticano II disse que a igreja tem que sentir as alegrias, as tristezas, os desafios da sociedade, do mundo. Então nós temos que conhecer, estar no meio do povo, aonde que o povo está sofrendo, lutando e também festejando vitórias. E terceiro, como eu disse ontem, que também são palavras do Papa Francisco, não é importante a gente acreditar em Jesus Cristo. A gente não tem que ter fé em Jesus Cristo. Nós temos que ter a fé de Jesus Cristo. E Jesus andava no meio do povo, curava, cuidava, enfrentava os poderes do tempo dele. Se a gente não fizer isso, por exemplo, se a igreja puxa saco dos políticos, ela não serve. Não, esse aqui é o papel da igreja. Ela tem que ser a consciência crítica.
Eu não falo igreja só padre e bispo, eu falo dos leigos, de toda a igreja, o povo de Deus, os leigos e as leigas. Nós juntos, com padres e bispos, temos que ser uma consciência dentro da nossa sociedade para que a gente possa não fortalecer o templo, não fortalecer a igreja, mas se fortalecer a presença do reino de Deus, com seus valores, sua justiça, sua fraternidade, sua igualdade dentro da nossa sociedade. Esse aqui é o apelo para a igreja de hoje. Pronto. Padre Jean Maria, diante desta iluminação do Papa Francisco, da sua análise de conjuntura, qual seria então os caminhos para nós enquanto igreja? Quais seriam as nossas luzes diante de tanta situação de trevas, de fome em nosso país? Olha, uma primeira coisa, a gente tem que seguir o exemplo de Jesus Cristo. O que aconteceu com Jesus? Ele foi morto. Mas ele não foi morto por fatalidade. Ele foi assassinado por causa de um projeto de cuidado com os outros. Nós não podemos ter medo também de fracassar, porque o fracasso nosso, diz o próprio São Paulo, é a nossa força. A gente vai celebrar pequenas vitórias e, oxalá, também grandes vitórias, mas não é por isso que a gente deve deixar de ter esperança. Ou diria com Paulo Freire, nós temos que esperançar e semear o esperançar. Esperançar é saber que tem um futuro promissor e a gente luta, a gente trabalha, a gente age em função desse futuro promissor. Esse aqui, para mim, é o que a gente pode fazer. No micro, cada um na sua família, na sua casa, na sua comunidade. A gente na sua sociedade, por exemplo, participando dos conselhos de políticas públicas, de saúde, de criança e adolescente, de direitos humanos, da assistência social, de segurança alimentar, do meio ambiente, assim por diante. Participar ativamente destes espaços de participação popular e, finalmente, não deixar de atuar politicamente também no município, no estado e no país, para que haja uma verdadeira representação dos interesses da população, porque pelas leis que a gente vai conseguir fazer é que a situação concreta vai mudar. Nós agradecemos, Padre Jean Maria, a sua contribuição na nossa Assembleia, a sua belíssima leitura da nossa realidade e pedimos que deixe só mais uma última mensagem para as pastorais sociais do nosso Estado. Eu diria com Jesus Cristo, Jesus Cristo fala para a gente, não desanimem, venham, porque eu estou com vocês. Não deixem, diz o Elder Câmara, não deixem a peteca da profecia se perder. Ela tem que rolar, ela tem que se manter viva. E isso que todos nós, todas e todes nós, a gente pode fazer. Nosso sincero agradecimento, e esta fala foi do Padre Jean Maria, nosso assessor das pastorais sociais do Estado do Maranhão. Muito obrigada.